Se você for em alguma banca de jornal em grandes centros pelo país, é praticamente impossível você não se deparar com algum título de mangá. Os quadrinhos japoneses conquistaram seu espaço no Brasil a partir do fim lá do longínquo ano 2000. E desde então, vários e vários títulos chegaram para alegria e festa de muitos, ou para desespero de alguns. Mas antes da virada do milênio, minha amiga, meu amigo, isso aqui era mato. Se você tem 15 anos, um pouco menos, um pouco mais, saiba que existiu uma época um tanto sombria, onde os brasileiros nem sequer sabiam o que era um mangá. A coisa engatou de vez quando a Conrad publicou isso aqui, ó. Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, não tinha como dar errado. Esses foram os primeiros mangás lançados aqui no sentido oriental, que no começo bagunçaram a cabeça de todo mundo que não entendia esse negócio de ler de trás pra frente, mas que se transformaram num grande sucesso editorial. Mas estamos aqui para falar do mato, tempo que só os velhos de guerra conhecem. O mundo dos mangás antes da Conrad é o tema do Trivia Box de hoje. Mesmo influenciando desde os anos 60 alguns quadrinistas nacionais, os mangás só foram chegar no Brasil de verdade lá pro fim dos anos 80. O primeiro título que se tem conhecimento de ter chegado aqui no Brasil é um dos quadrinhos mais importantes da história do Japão. Estou falando do clássico Lobo Solitário de Kazuo Koike e Gozeki Kojima. Publicado pela editora Cedibra no ano de 1988, um ano após o lançamento nos Estados Unidos pela editora First Comics, a primeira edição brasileira da obra seguiu os mesmíssimos padrões de acabamento americanos, com sentido de leitura invertido e capas assinadas por ninguém menos que Frank Miller, que é assumidamente fã da dupla. Conhecido por reerguer os quadrinhos do Demolidor, além de assinar uma das obras mais cultuadas do Batman, o Cavaleiro das Trevas, Miller publicou a partir de 1983 um título totalmente seu e que viria a ser reverenciado como um dos pilares de sua carreira. Ronin trazia muito da inspiração no Lobo Solitário, trazendo a saga de um samurai sem mestre que almeja aniquilar um demônio. Dali foi um pulo para que ele criasse os desenhos de capa da obra japonesa, até porque o original simplesmente não tinha capa. Porém, na época, a editora americana acabou falindo antes de concluir a publicação, o que acabou se repetindo por aqui. Quando o Lobo Solitário chegou ao Brasil pela Cedibra, vários jornais noticiaram o lançamento, mas ele não durou mais que 9 edições. A saga de Ito Ogami e seu pequeno filho Daigoro em busca de uma vingança contra o seu clã ganharia uma nova chance em 1990, agora pela editora Nova Sampa. Novamente, 9 edições foram lançadas periodicamente até maio de 1991, além de 2 encadernados. Alguns anos depois, já em 1993, a Sampa voltou a pôr a obra nas bancas em uma periodicidade maluca que se arrastou até 1996 e durou apenas 5 edições. Mas milagres sempre podem acontecer. Em 2004, quando o Brasil já sabia mais ou menos o que era mangá, a Panini tomou para si a responsabilidade de lançar esse trabalho épico no formato tradicional japonês, trazendo enfim os 28 volumes com leitura oriental e o papel jornal que hoje deve estar só o laranjão na prateleira. E em 2016, quase 10 anos depois de concluir Lobo Solitário pela primeira vez, a mesma Panini anunciou o relançamento do mangá clássico, agora com um acabamento de luxo, ao mesmo tempo em que trouxe o novo Lobo Solitário, que é uma continuação direta da obra anterior, lançada no Japão entre 2003 e 2006, com 11 edições. Para fechar o assunto deste ícone, uma curiosidade interessante é que uma série live action produzida lá no Japão nos anos 70 foi exibida aqui no Brasil pelo SBT com o nome enigmático de Samurai Fugitivo. Na época, o canal ainda atendia pelo nome de TVS e apenas a primeira temporada de um total de 3 produzidas foi ao ar. Inclusive, a série chegou a ser apresentada junto do lendário Spectrum Man no auge da mania tokusatsu que Jaspion e Changeman promoveram no final dos anos 80. Em 2013, a distribuidora Versátil Home Video lançou no mercado 6 filmes produzidos também na década de 70 no Japão, para a alegria dos fãs da obra. Muito mais que um gibi de samurai, Lobo Solitário se tornou referência no mundo das artes visuais por sua estética e narrativa, sendo referência para vários desenhistas e cineastas de vanguarda como Quentin Tarantino e John Carpenter. Durante muitos anos, o mercado brasileiro de entretenimento pareceu ter uma certa adoração por produções eróticas. Vai dar uma olhadinha no Canal Brasil para você ver o tanto de produção com peitinho de fora e até nheco-nheco explícito produzida ali nos anos 70 e 80. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer.
Esse interesse também foi explorado pelo mercado de quadrinhos e não era nada fora do comum naquela época encontrar um ou outro título erótico ou com algum teor erótico nas bancas do país. Inclusive, é muito comentado que vários mangás hentais, como é conhecido o gênero de quadrinhos com sexo explícito do Japão, foram lançados em bancas brasileiras no final dos anos 80, tudo sem autorização, direitos adquiridos, etc, etc. E entre tanto material do gênero disponível, eis que um mangá passou completamente despercebido. Angel, mangá escrito e ilustrado por um tal de Ujin, teve publicação conturbada até mesmo no Japão, numa época onde vários quadrinhos foram acusados de influenciar uma série de assassinatos de garotas no início dos anos 90. Por trazer conteúdo sexual explícito envolvendo estudantes, o título logo foi taxado e voltaria só anos mais tarde, concluído em outra revista. Ao longo dos anos 90, chegou até a ganhar algumas adaptações em OVAs e até filme live action, além de continuações em quadrinhos já nos anos 2000 pelo mesmo autor. No Brasil, aparentemente o título foi publicado sem autorização dos japas, o que acabou consequentemente influenciando para que ela fosse cancelada com poucas edições pela desconhecidíssima Editora Ninja. Angel ainda ganhou uma nova chance nos anos 90 pela Nova Sampa com o título sugestivo de Japinhas Safadinhas, e sofreu da maldição do lobo, durando 9 edições. Mas ninguém tem a capa desse negócio, a gente não conseguiu achar nada. Então se você tem aí por volta dos 40 anos, muitos pelos na mão e por acaso guardou esse negócio embaixo daquela Playboy da Xuxa, por favor, entre em contato e mande uma carta para uma das mais poderosas editoras no mercado brasileiro de quadrinhos ali nos anos 90 era a Editora Abril. E entre vários títulos da Disney, da Marvel, da DC, ela acabou publicando alguns mangás. Mai, a Garota Sensitiva, foi o primeiro mangá lançado por ela no Brasil. Sendo publicado quinzenalmente pela editora a partir de agosto de 1992, teve 8 volumes por aqui, sendo que a versão original teve apenas 6. Isso se deve, claro, ao fato da edição brasileira ter menos páginas que a edição japonesa. Originalmente publicada entre 1985 e 86 na antologia Shonen Sunday, Mai conta a história de uma estudante colegial com misteriosos poderes telecinéticos que se torna alvo de uma organização chamada Aliança da Sabedoria. Aparentemente, essa tal aliança quer reunir pessoas com poderes semelhantes ao da Mai para manter a paz no mundo e para obter seu objetivo, usar os serviços de uma agência tão misteriosa quanto eles, a Agência Kaeda. No decorrer da trama, acompanhamos a claustrofóbica perseguição à garota que aos poucos vai ampliando seus poderes e descobrindo os segredos do seu passado, com direito a batalhas de Mai contra outros telecinéticos e até mesmo cenas da protagonista como veio ao mundo. Lá em idos de 2010, especulou-se que Tim Burton estava interessado em fazer uma versão live action da Mai, o que acabou não passando de boato. E a julgar pela baixa bilheteria de Ghost in the Shell na versão live action, esse negócio de adaptar animes e mangás em Hollywood deve acabar dando uma boa brecada. Outra publicação que a Editora Abril nos apresentou foi A Lenda de Kamui. Com apenas 3 edições lançadas no Brasil entre janeiro e março de 1993, Kamui foi uma criação de Sanpei Shirato, autor de Samurai Kid, cujo anime chegou a ser exibido no Brasil pela Globo nos seus primórdios. Originalmente, a série foi produzida pela revista japonesa Garo, famosa nos anos 60 por títulos de mangás mais adultos. Mesmo enquanto saía pela Garo, o autor lançou uma versão mais shonen chamada Kamui Gaiden, que foi publicada entre 1965 e 67 pela Shonen Sunday, rendendo 20 volumes. Por fim, uma continuação dessa segunda série, Kamui Den Dainibu, foi publicada entre 1982 e 87 na revista Big Comic, resgatando a atmosfera mais adulta da obra original. Dessa salada toda, nós só tivemos um pequeno arco de Kamui Den Dainibu que foi publicado nos Estados Unidos pela Viz, assim como a Mai. Situada no Japão feudal, no final do período Tokugawa, a história nos apresenta ao jovem Jiro, que tem sua mãe e irmã adotiva assassinados cruelmente. Acusado injustamente pelo crime pelos moradores de sua aldeia, a única pista que Jiro possui do assassinato é uma misteriosa adaga, que o leva a um mundo repleto de conspirações, onde tornar-se um ninja parece ser um inevitável destino. O misterioso passado do rapaz, sua jornada nas artes ninjas e a identidade do assassino de sua família são elementos que prendem a atenção do leitor à trama que envolve vários personagens reais da história feudal japonesa,
a exemplo de um certo samurai com cicatriz de cruz no rosto. Além de uma entradinha básica na história do mangá que tivemos publicado por aqui, um longa animado foi lançado em VHS ali em 1988 pela Express Video com direito até a dublagem. O anime foi batizado como A Adaga de Kamui e foi lançado em 1985 no Japão, contando com o famoso diretor Rintaro no staff do filme e o estúdio Madhouse na produção. Rintaro foi o diretor do ótimo Metrópolis, que chegou a passar na TV paga do Brasil e foi lançado em DVD pela Sony. E Madhouse é aquele estúdio que dispensa apresentações entre os fãs de animação de qualidade. Além do anime, também foi lançado no mercado de DVD brasileiro uma versão live action da obra de Sanpei Shirato. No filme A Lenda de Kamui, Jiro é interpretado pelo ator Kenichi Matsuyama, que fez o personagem L nos filmes live action de Death Note e que curiosamente foram dublados por aqui, mas nunca lançados. Com efeitos especiais bem bacanas, o título é um tanto regular para quem espera um mix de aventura e ação em um bom filme de ninja. E a trama acaba meio que se perdendo quando Jiro se apaixona pela filha de um pescador e aquilo vai se arrastando até finalmente voltar para a ação. Pensando bem, não tá muito diferente do mangá essa construção de roteiro não. Ah, e adivinha quem se inspirou na obra de Sanpei Shirato para se transformar em um desenhista de mangá? Em 1990, o mangá Crying Freeman foi trazido pela editora Nova Sampa, mas não fez tanto sucesso quanto fez lá fora. Talvez por falta de divulgação da editora e pela inflação que assolava o Brasil lá em idos de 1991. Freeman é de autoria de Kazuo Koike, o mesmo autor de Lobo Solitário, e possui arte de Ryoichi Ikegami. Na trama, Io Hinomura é um jovem japonês que acaba se envolvendo com a organização criminosa chinesa dos 108 Dragões e sofre uma lavagem cerebral, tornando-se um assassino de codinome Crying Freeman. Sob uma indução hipnótica, Io cumpre suas missões, mas sempre derrama lágrimas após cada crime. Com uma trama repleta de elementos dignos de um bom filme de ação e até cenas de sexo, esse mangá seinen teve apenas 4 edições publicadas pela Nova Sampa. Assim como Lobo Solitário, Crying Freeman teve uma nova chance no mercado brasileiro através da Panini, que lançou a obra completa em 10 volumes entre 2006 e 2007. Não podemos esquecer também o famigerado filme estrelado por Mark Dacascos, que estreou no Brasil com o título um tanto duvidoso de O Combate: Lágrimas do Guerreiro. O longa foi uma produção ocidental lançada em 1995 e dirigida por Christopher Gans, que muitos anos mais tarde dirigiu a adaptação do game Silent Hill para as telonas. Apesar de datado, o filme conseguiu manter-se fiel ao mangá, transpondo sequências inteiras do papel para o live action. Abrandaram um bocado a violência e o erotismo visto na HQ, mas no geral o trabalho foi um esforço bem feito. Ah, e o Mark Dacascos, famoso por fazer vários filmes de ação nos anos 90, dispensou todos os dublês. Inclusive o cara apareceu como mestre dos Kamen Riders, Eubulon, numa adaptação de Kamen Rider Ryuk, o Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão, exibido aqui no Brasil pela Rede Globo e pelo Cartoon Network, e também lançado completo em DVD pela PlayArt. Cobra, de Buichi Terazawa, é considerado um best-seller no Japão, mas teve uma passagem relâmpago em 1990 aqui no Brasil, quando foi publicado pela desconhecida editora Diller. Em uma edição de 52 páginas, temos contato com a história de um infame pirata espacial que, para se esconder de seus inimigos, se submete a uma cirurgia para mudar seu rosto e aceita ter sua memória apagada para viver uma vida normal. Mas eventualmente Cobra recupera parte de sua memória e se une à sua ex-parceira, a androide Lady Armaroid, para recuperar seus tesouros e encarar novos e antigos inimigos. Publicado na Shonen Jump entre 1978 e 84, Cobra rendeu um total de 20 volumes e um longa animado lançado em 1982, que posteriormente foi adaptado como uma série de TV com 31 episódios na época. Esse longa foi lançado no Brasil em DVD no ano de 2008 pela Flash Star Home Video, e mostrando que a escolha de certas produções para serem lançadas nesse mercado são um tanto quanto aleatórias. A fama de Cobra rendeu já nos anos 2000 alguns OVAs e uma nova série de TV com 13 episódios lançada em 2010.
Muito popular na França, Cobra possui na lista de fãs famosos os diretores Luc Besson, de O Quinto Elemento, e Alexandre Agia, que assinou o divertido remake do trash Piranha. Agia inclusive adquiriu os direitos para produzir uma versão live action do filme, mas desde 2010 essa produção esbarra em problemas de orçamento para sair do papel. Isso porque, para Agia, o universo de Cobra exige um nível de adaptação de um Star Wars da vida devido à riqueza dos personagens e à trama futurista de Terazawa. Sem sombra de dúvidas, nenhum mangá desperta tanto interesse no público otaku ou não quanto Akira. Considerada uma obra-prima da cultura cyberpunk, Akira surgiu nas páginas da Young Magazine em 1982. De autoria de Katsuhiro Otomo, a obra conquistou o mundo com a versão animada produzida em 1988. É praticamente uma unanimidade que o trabalho de Otomo foi responsável por abrir as portas no ocidente para o mercado do anime e dos mangás, sobretudo nos Estados Unidos. O destaque da crítica mundial para o êxito da obra motivou a editora Globo a trazer a versão em quadrinhos em dezembro de 1990. Nessa época, as séries tokusatsu estavam no auge no país, animes e mangás eram pouco conhecidos para o mercado televisivo e editorial, da forma como é visto hoje. Decalcado da versão norte-americana publicada pela Marvel com o selo Epic Comics, o Akira da editora Globo nos foi apresentado em formato americano e com páginas coloridas digitalmente. Um grande avanço na produção gráfica da época. Aliás, saiba você que as capas da Globo eram redesenhadas e coloridas por aqui por Kim Oluf, um dinamarquês radicado no Brasil. A hype pelo título aumentou consideravelmente a partir de 1992, quando a Sato Company trouxe o filme animado para o Brasil, chegando a apresentá-lo em salas de cinema em várias capitais. Publicado regularmente entre dezembro de 1990 e setembro de 1993, a série foi interrompida sem explicações, deixando vários colecionadores furiosos. Dizem até que a editora Globo ganhou uns processinhos por conta dessa interrupção. Em dezembro de 1997, a Globo retomou Akira do ponto em que havia parado e deu sua explicação para o ocorrido. O mangá foi adquirido pela editora Marvel das mãos da Kodansha ainda em publicação. Com foco total na produção e no lançamento do longa animado, Katsuhiro Otomo teve que voltar as suas atenções para isso, o que atrasou a conclusão da obra, que só foi acontecer em 1990. Todavia, todo o processo de colorização eletrônica, ocidentalização e aprovação do material era um tanto demorado, que em determinado momento tanto a Marvel como a Globo alcançaram o ponto no qual o mangá tinha sido licenciado. Para piorar, o Brasil tinha que esperar a liberação do material depois de publicado na Europa e nos Estados Unidos, o que acabou atrasando tudo. Com as últimas edições sendo publicadas entre dezembro de 97 e março de 1998, em tiragem limitada, Akira agora aguarda uma reedição de luxo através da editora JBC, que chega finalmente ao mercado brasileiro a partir desse ano de 2017. Apesar de bastante famoso por aqui, muita gente ainda acha que Akira é aquele dono da motoca vermelha que aparece também na capa dos DVDs e Blu-rays lançados aqui no Brasil. Após a Terceira Guerra Mundial, a cidade de Neo-Tóquio é palco de uma trama envolvendo gangues de adolescentes arruaceiros, militares e misteriosas crianças com poderes paranormais. No centro disso tudo estão os amigos Kaneda, o dono da moto, e Tetsuo, que acabam se confrontando em meio a um caos que pode dizimar o que restou do planeta. Com sua história recheada de mistério e que se desenvolve de uma forma muito competente, Akira é um desses mangás que entrou para o hall da nona arte, sendo uma leitura quase obrigatória para os fãs de quadrinhos. Nos anos 70, a Marvel Comics tentou emplacar os seus personagens de diversas formas no mercado japonês. Antes do bizarro Homem-Aranha japonês e da suposta tentativa de criar um Super Sentai baseado nos Vingadores com Battle Fever J, a editora autorizou que a história do amigo da vizinhança fosse contada sob a narrativa e estilo dos mangás. Foi assim que Peter Parker virou Yokomori e foi picado por uma aranha radioativa. Publicado entre 1970 e 1971 nas páginas da Shonen Sunday, o Homem-Aranha em mangá teve arte de ninguém menos que Ryoichi Ikegami, o desenhista de Crying Freeman, e de Mai, a garota sensitiva que falamos ainda há pouco.
No Brasil, o mangá foi publicado em 1998 pela editora Mitos com apenas 2 edições, em um formato com acabamento bem diferente do que estamos acostumados a ver hoje em dia. No mesmo ano, a Mitos também trouxe X-Men Mangá. Produzido em 1996, esse mangá é inspirado diretamente na série animada produzida nos anos 90 e que, curiosamente, fez bastante sucesso no Japão, a ponto de terem criado aberturas no melhor estilo anime para a produção. Claro que tudo para deixar do jeitinho que o japonês gosta de ver. Com 12 volumes produzidos, essa adaptação cobre a primeira temporada da série de TV e no Brasil teve apenas 2 edições lançadas em um trabalho um tanto grosseiro da Mitos em termos de acabamento e arte de capa. Ambas as versões dos heróis da Marvel não tiveram seu final publicado por aqui e ficou só nisso mesmo. Sem sombra de dúvidas, um dos mangás pré-2000 mais lembrados por todos é Ranma Meio. Chegando em 1998 via editora e loja Animangá, o título causou uma certa desconfiança dos leitores da época. É que a edição número 1 vinha com uma qualidade de impressão um tanto desbotado que fez muita gente pensar que se tratava de uma publicação pirata. Mas aos poucos fomos sabendo mais sobre sua editora e nos acostumando com um formato e periodicidade bem ruim. Como já dissemos em outro Trivia Box, que você pode ver no link da descrição do vídeo ou no card aqui em cima, ironicamente o Ranma Meio deveria ter chegado ao Brasil naquele mesmo ano, mas a Manchete não teve condições de bancar a aquisição e ficamos só com um gostinho da divertida obra de Rumiko Takahashi em formato original. Ou quase, né? Já que tudo estava devidamente ocidentalizado na edição da pequena editora e loja. Na história, Ranma Saotome é um jovem que sofre uma estranha maldição. Sempre que se molha com água fria, ele se transforma numa serelepe garota com rabo de cavalo e cabelo ruivo. Para voltar ao normal, basta ele se molhar com água quente. Só por essa premissa já dá para imaginar o tanto de confusão que isso causaria ao protagonista. Ao longo da trama, vamos conhecendo e nos apaixonando por personagens carismáticos que a Dona Rumiko sabe criar como ninguém. Muita aventura, comédia, romance e até mesmo ação que durou 29 edições pela Animangá entre 1998 e 2004. Algumas edições chegavam até mesmo a trazer imagens do anime, tamanha esquisitice dessa primeira versão da obra por aqui. Por fim, em 2009, a editora JBC retomou a licença do título e tratou de lançá-lo seguindo os padrões originais deste pequeno clássico que se encerrou com 38 volumes encadernados. Um dos mais fiéis e tristes retratos da história contemporânea do Japão atende pelo nome de Gen Pés Descalços. Publicado em 1972 em uma história de natureza autobiográfica, Gen narra os eventos que antecederam os fatos após o trágico horror do efeito da bomba atômica lançada pelos americanos sobre a cidade de Hiroshima durante a Segunda Guerra. O autor da obra, Keiji Nakazawa, tinha 7 anos quando vivenciou todo o caos humano que o evento trouxe para o mundo. A Conrad publicou em 1999 uma minissérie em 4 volumes com base na versão americana da editora Last Grasp, que além de inverter o sentido de leitura, promoveu diversos cortes. Aliás, Gen foi um dos primeiros mangás publicados nos Estados Unidos ali no final dos anos 70, mas não fez muito sucesso e não passou da edição número 2. A editora Conrad relançou a obra em formato original entre maio de 2011 e abril de 2016 aos trancos e barrancos, deixando muita gente preocupada se a história teria ou não o desfecho publicado por aqui. Por fim, um longa-metragem animado baseado no mangá foi lançado em DVD pela Versátil Home Video em 2015. Pelo seu valor histórico em documentar um capítulo tão triste da história da humanidade e que precisa ser lembrado, Gen Pés Descalços é uma leitura obrigatória para todos os fãs de quadrinho e literatura em geral. Se você tiver oportunidade, vá atrás porque é emoção na certa. Terminando a nossa lista, nós temos um mangá de Pokémon lançado pela Conrad. Quando o anime ainda estava começando a se tornar febre por aqui, a editora colocou nas bancas As Aventuras Elétricas de Pikachu, um mangá nos mesmos moldes do Ranma Meio da Animangá, com formato americano, leitura ocidental e tudo aquilo que o consumidor brasileiro aprendeu a odiar depois. Em formato de minissérie de 4 edições, esse título na verdade se trata de uma versão de um mangá de autoria de Toshihiro Ono, publicado na revista japonesa CoroCoro e chamada originalmente de Dengeki Pikachu. A principal característica desse mangá é ter uma história um pouco similar à do anime exibido também por aqui.
O mangá sofreu adaptações e censuras nos Estados Unidos pela Viz Editora, que foram devidamente reproduzidas por aqui. Com 4 volumes na edição original da Terra do Sushi, o material lançado pela Conrad cobriu apenas esse primeiro volume japonês, e a grande verdade é que muita gente nem liga muito para esse cancelamento. Até porque recentemente a Panini trouxe para o Brasil finalmente o Pokémon Adventures, conhecido no Japão como Pokémon Special, que também tinha sido prometido pela Conrad no passado, mas acabou não chegando, que é uma das séries em mangá mais aclamadas da franquia. E como bem dissemos, em novembro de 2000, essas duas belezinhas aqui chegaram às bancas do país e transformaram de vez o mercado editorial de mangás por aqui. Mas isso é um assunto para outra hora. O Trivia Box de hoje termina por aqui. Se você gostou, deixa aquele like e não esqueça de sugerir o próximo tema que a gente possa abordar por aqui. Semana que vem, se tudo der certo, a gente está de volta toda sexta-feira às 8h30 da noite. Assine o canal e até a próxima. Falou!